E o assunto é o calorão, que nós estamos sempre falando das altas temperaturas, e os bebezinhos sofrem muito nesse período. Nós, mães, sofremos junto e queremos amenizar a situação. Mas o que será que a gente pode e o que a gente não pode fazer? Fizemos uma matéria bem interessante para você acompanhar. Isabela é mãe do Theo, que tem 9 meses. E conversando aqui, ela me disse que já passou muitas dificuldades com ele, né? Bastante. Nesse calor ele teve brotoeja, eu tive custo com pediatra, com remédio. Além dele chorar, escomodar, querer coçar, várias bolinhas no corpo dele, era bem complicado. É um sofrimento pra criança, bastante. né? E pra mãe também, né? Ver o filho sofrer e não poder fazer quase nada, né? E como que você fez pra poder resolver esse problema e aliviar esse desconforto dele? Bastante banho e sempre deixar ele confortável, com roupas confortáveis, hidratado. E os remédios, em hora, tudo certinho, pra ele ficar bem logo. Você tem alguma dúvida com relação a essa questão? A dúvida que eu tenho é sobre o suco da fruta natural. Se eles podem tomar sempre ou não, por causa da frutose da fruta, é muito doce para ele. E não recomendo até 1 ano. Mas eu queria saber se isso é verdade ou não. E a gente foi buscar resposta com a pediatra Bárbara Juncar. Com essa idade, não. A gente recomenda o uso do suco natural a partir de 1 ano de idade, em quantidades também específicas, porque a gente sempre prioriza a fruta in natura. Porque quando a gente vai fazer um suco, por exemplo, a quantidade de fruta que a gente tem que usar para fazer um copo é muito maior do que uma fruta que a criança vai comer. Então você aumenta o nível de frutose, que é o açúcar da fruta, que também pode engordar assim em excesso. Então, o ideal, os líquidos a serem oferecidos com essa idade é a água mineral sempre, o leite materno, se a criança ainda mamar no peito, e também a água de coco, que tem as suas recomendações específicas a partir dos 6 meses de idade. A outra dúvida é sobre pomada ou talco. Se a cada troca de fralda eu posso passar o talco, a pomada ou não, ou só 2 vezes por dia. Então, a brotoeja é muito comum nessa época do ano por conta do calor, que acontece um entupimento dos poros da pele. Então a pele fica um pouco mais grossa e mais vermelha. A criança naturalmente você vai querer dar mais banho porque fica suado, a criança fica muito agoniada. Só que o importante é assim, o tratamento da brotoeja é a hidratação. Quando a gente dá muitos banhos, a gente tira um pouco da hidratação natural da pele. Então a gente recomenda assim, 1 banho por dia com sabonete de glicerina, que o bebê já usa, e os outros banhos é só para refrescar, sem o sabonete. A questão da hidratação, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque se hidrata demais, fica muito melado e piora a brotoeja. E se hidrata de menos, fica mais ressecado ainda. Então você tem que ter um limiar bem tênue entre essas duas coisas. Eu não gosto muito do talco em pó, porque fica muito no ar, algumas crianças desenvolvem alergia, espirram mais. Existem hoje alguns hidratantes específicos para bebês e o talco líquido, que também é recomendado. Mas se precisar fazer mais de 1 vez ao dia para melhorar essa hidratação da pele, não tem problema. É só não deixar muito úmido, porque aí vai piorar a brotoeja. A pomada pode, não tem problema, e tendo a mesma recomendação dos outros hidratantes ou do talco líquido. Desde que o local não fique úmido demais, pode ser utilizado. Já a Eluana é mãe de Maria Liz e vive a realidade de um bebê que nasceu em pleno verão, já sente os reflexos das altas temperaturas e também possui algumas dúvidas. Então, a Maria Alice, por nascer no verão, acaba trazendo alguns problemas, né? Porque se a gente que é adulto já não está aguentando esse calor, imagina uma criança. E a gente tem que tomar aqueles cuidados, que a gente não sabe até onde o vento pode pegar, tomar cuidado com a assadura. E ela é muito calorenta, então ao mesmo tempo que eu quero tentar ajudar, eu fico com medo de prejudicar, porque a gente não sabe, né? Como é muito pequenininha, ela só tem 2 meses. Mas é bem complicado, porque está uma fase bem calorenta e nem sempre a gente pode estar num ambiente refrigerado. Então a gente tem que estar sempre tentando adequar para poder ficar mais fácil para ela também, né?
Ela começou dando uma assadurinha no pescoço, aparecendo umas manchinhas no pescoço, porque a gente às vezes fica muito preocupado com a parte de fralda, né? E até na fralda mesmo tem hora que aparece umas bolinhas, porque vai suando e a fralda vai esquentando e aí vai criando tipo um brotoejozinho no próprio bumbum dela. E no pescoço agora começou surgindo também. A minha principal preocupação é em relação exatamente ao ventilador, né? Porque ela fica durante o dia com o ventilador e à noite com o ar-condicionado. A gente teve um problema quando a gente passou para o ar-condicionado, ventilador e ar-condicionado, que começou ressecando muito o narizinho dela. A gente teve que começar aplicando soro para poder amenizar, porque aí ela desacostumou um pouco com essa mudança. Então a minha maior preocupação é essa questão de ventilador. Se pode estar direcionado para a criança, se tem que estar para cima, já que ela é muito calorenta, como que eu vou ficar com esse ventilador? Pode, a gente vive numa cidade, né, num país que é muito calor, principalmente nessa época do ano. A gente está tendo temperaturas térmicas de 50 graus. A gente sempre tem que deixar o bebê o mais fresquinho possível. Se estiver suando, mão suando, pé suando, sempre deixar muito fresco. Não tem problema ficar sem meia. Se estiver sentindo frio, pé e mão gelada, usar meia e luva. Em relação ao ventilador, pode ser usado também, mas desde que o vento não fique diretamente sobre o bebê. Deixar circulando no ambiente. É importante obter recomendações que são essenciais para prevenir possíveis desconfortos. Os bebês bem pequenininhos, principalmente os recém-nascidos, eles desidratam muito rápido. Então a gente sempre tem uma mania, né, de querer aquecer muito a criança. É importante o bebê ficar aquecido, principalmente na fase do período neonatal, que são os primeiros 28 dias de vida. Só que às vezes esse superaquecimento também prejudica muito. Então, se estiver suando, se estiver chorando muito, muito irritado, pode ser calor também. Então, oferecer muito leite materno. As crianças que mamam exclusivamente no peito, a mãe vai sentir que as mamadas vão aumentar mais, a frequência das mamadas. Às vezes o bebê dá algumas mamadas mais curtas, 5 e 10 minutos. A mãe acha que o leite não está sustentando, mas na verdade é porque o bebê está com sede. Então, ele mama naturalmente mais. As crianças que fazem o uso da fórmula infantil, tem que ser iniciado água também. Não é só usar a fórmula infantil. A água mineral tem que complementar essa alimentação. Para as crianças maiores de 6 meses, a gente já recomenda o uso do filtro solar, que também tem que ser usado. Existem umas marcas específicas para a partir dos 6 meses de idade. Se for para a praia, em horários em que o sol não esteja muito quente, além do filtro solar, usar roupas de proteção UV e ficar sempre embaixo da barraca. E as assaduras? Assaduras também acontecem, principalmente por conta do calor, porque as áreas das dobras ficam mais úmidas também. Então, sempre deixar bem arejado. Quando o bebê, não deixar muito tempo com a fralda suja, porque isso prejudica mais a assadura, e hidratar bastante o local. Realmente uma fofura esses bebês, né? E a gente quer que eles fiquem felizes, menos incomodados. E aí nessa matéria a gente pode ver algumas orientações que a gente possa fazer para que eles realmente fiquem melhor, se incomodem menos. Principalmente o banho, né? Que não precisa ser sempre com o sabonete, só com a aguinha, a hidratação no local. E quando você tiver dúvidas, sempre procurar o médico, procurar o pediatra, para você ter certeza do que você está fazendo, porque eles são as nossas riquezas e a gente quer ver sempre aqueles sorrisos lindos demais. Muito legal!